Olá pessoal, meu nome é Beatriz e hoje, junto da minha equipe, apresentarei para vocês um tema que tem ganhado cada vez mais destaque, o que é o genocídio. Esse termo foi utilizado pela primeira vez por Raphael Lemkin em 1944 e desde então tem sido fundamental para entendermos o mundo e a sociedade, abrangendo passado, presente e futuro. Vamos fazer uma jornada começando pela conceituação e origem do termo, passando por importantes acontecimentos históricos, discutindo um pouco sobre a realidade atual e, por fim, recomendando leituras para que vocês possam ampliar o repertório de vocês nesse assunto e conhecer um pouquinho mais. Bora lá? Olá, meu nome é Miguel Augusto e eu vou falar da origem do termo. O genocídio ele foi conceituado por Raphael Lemkin, um advogado judeu-polonês, em 1944, em seu livro Axis Rule of Occupied Europe, pela necessidade de criar um termo jurídico que definisse a barbaridade ocorrida na Segunda Guerra Mundial. O termo é originado de dois radicais, um grego, genus, que significa povo ou gente, e um latino, sídio, que significa matar ou assassinar. O autor tipificou o que ele chamaria de um novo velho delito, porque já teria acontecido anteriormente na história, mas ainda não teria recebido um nome, em duas principais nuances. A bárbare, um genocídio caracterizado pela destruição física de um povo, e um vandalismo, um genocídio que configura a destruição cultural de uma gente. Apesar dos esforços de Lemkin para dar visibilidade à pauta, ela só veio em debate em 1948, com a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta convenção, que entrou em vigor em 1951, fez a primeira definição jurídica do termo genocídio e estabelece o compromisso da comunidade em prevenir e punir este crime. Que tal lermos um trechinho? O artigo 2º da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio diz: na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como assassinato de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos do seio do grupo, transferência forçada de menores do grupo para o outro. Mas espera aí, você percebeu o que eu percebi? Sim, existem uns certos pontos cegos na definição adotada pela ONU. Não foram incluídos grupos políticos ou culturais. E você sabe o porquê? Os Estados Unidos e a União Soviética, grandes influências naquela época, usaram o seu poder para que as suas políticas de segregação e repressão não as culpabilizassem. No fim das contas, o que realmente é genocídio? Genocídio é a destruição intencional, ou seja, racional, de todo ou parte de um grupo étnico, religioso, nacional ou racial. O genocídio vai além do extermínio físico de um povo, englobando também a destruição de suas residências, cultura, religião, acesso à alimentação e água, estupro em massa, migração forçada, esterilização forçada e também a imposição de condições de existência que levem à destruição física total ou parcial. Muitos confundem o termo como sendo um sinônimo de chacina ou massacre, mas a verdade é que não há um número-chave que defina o que é ou não genocídio, pois o que é levado em conta é a intenção do crime. Isso é a brecha perfeita para teorias negacionistas, pois muitos, se não todos os casos de genocídio, ocorrem ou ocorreram durante guerras, que acabam sendo uma cortina de fumaça que desviam os olhares de algo que seria o crime dos crimes para um crime de guerra. Outro argumento interessante utilizado pelos negacionistas é o de que algo só pode ser considerado crime a partir do momento de criação da lei. Porém, o termo genocídio é considerado um anacronismo conceitual. Ou seja, ele é criado para nomear algo que já acontecia na história, mas ainda não tinha nome. Nesse sentido, recuos históricos são permitidos e a cronologia é dispensada, permitindo também a análise de eventos que ocorreram antes da Convenção de 1948. Se quiser saber mais sobre o tema, confira o podcast História FM, disponível no Spotify, episódio 198, Genocídio, Definição, Funcionamento e Negação, apresentado por Iclis Rodrigues, com seu convidado Heitor Loureiro.
Cientes de que estamos tratando de um termo relativamente novo, um neologismo, embora não seja algo realmente novo nem raro, abordaremos alguns momentos históricos categorizados como genocídio. Ao atentarmos para as datas, podemos perceber o que foi anteriormente mencionado, o recuo histórico ao rotular esses momentos de horror. Falaremos de forma mais sucinta sobre a maioria deles, mas nosso foco será o genocídio mais conhecido, o Holocausto. Destacamos a importância de mencionar todos esses eventos históricos como uma forma de entender de fato o que é o genocídio. Hoje a palavra se tornou comum, abrindo portas para debates sobre o presente e o futuro. Será que estamos ou estaremos adiante de genocídios reais? Exemplos como o Holocausto, o genocídio armênio ou o Apartheid, entre outros, nos levam à reflexão. Entender-se que, então, a ideia de genocídio está intimamente ligada ao resgate dessas memórias históricas, como uma maneira de definir o que é ou não é esse crime. A vida não tá fácil. Em 1800 também não estava. Em 1864, houve o genocídio paraguaio na Guerra do Paraguai, em que tropas brasileiras, argentinas e uruguaias dizimaram cerca de 70% da população do país, por meio de batalhas, fome e doenças. Em 1904, houve o genocídio na Namíbia, em que as tribos Herero e Nama foram dizimadas durante o período colonial alemão. Em 1915, houve o genocídio armênio, em que o Império Otomano matou mais de 1,5 milhão de armênios. Em 1932, aconteceu o Holodomor, que foi um regime de fome forçado imposto pelas políticas de coletivização de Stalin, que matou milhões de pessoas na Ucrânia. Embora o termo genocídio nesse caso seja debatido, muitas pessoas acreditam que a fome foi uma tentativa de extermínio da população do país. E entre 1941 e 45, houve o Holocausto, período durante o regime nazista em que mais de 6 milhões de judeus foram perseguidos e mortos, além de outros grupos, como ciganos, homossexuais e deficientes. Em 1944, no fim da Segunda Guerra Mundial, houve a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, o primeiro tratado de direitos humanos adotado pela Assembleia Geral da ONU. Continuando, entre 1948 e 1994, houve o Apartheid, uma série de políticas segregacionistas na África do Sul, que impôs leis discriminatórias à maioria negra, contribuindo para a perpetuação das desigualdades econômicas e sociais. Durante a ditadura militar brasileira, entre 64 e 85, houve um genocídio de indígenas, que, por leis de integração forçada, deslocamento de suas terras e violência direta, sofreram com mortes e também o apagamento de sua cultura. Em 1976, houve o genocídio argentino durante a ditadura, que deixou mais de 30 mil mortos, principalmente militantes de esquerda, que foram sequestrados, torturados e desaparecidos. Em 1986, houve o genocídio dos curdos no Iraque, quando Saddam Hussein lançou a campanha Anfal e atacou os curdos com armas químicas, deixando milhares de mortos. Entre 1991 e 1995, houve genocídio na Sérvia durante as guerras da Iugoslávia, em que bósnios muçulmanos sofreram uma série de ataques, inclusive o massacre de Srebrenica, que deixou mais de 8 mil mortos. Em 1993, houve o genocídio de Hashimu, na Guiana, em que membros da tribo Warao foram assassinados devido a conflitos territoriais e de recursos. Em 1994, houve o genocídio de Ruanda, que durou 100 dias e deixou mais de 800 mil mortos, em que os Hutus dizimaram os Tutsis. E esse foi configurado um dos genocídios mais devastadores e rápidos da história. A ignorância é uma dádiva, como já dizia Dante Belfort. Quanto mais sabemos e entendemos, mais evidente fica a complexidade desse processo. Os meios de driblar os mecanismos punitivos ou de justificar as ações através de roupagens científicas sempre foram métodos eficazes de impunidade, uma vez que caminham juntos aos interesses políticos e econômicos, exaltando a falta de força dos caminhos para prevenção e punição. Agora, para que você possa entender de forma correta o que foi o genocídio, vamos nos aprofundar um pouco sobre o Holocausto, dividindo os envolvidos nesse contexto em 3 categorias. Perpetrador, aquele que tem o poder para executar o genocídio. Vítima, aquela que é submetida à destruição. E espectador, que pode ser aquele que assiste passivamente ou quem tem alguma participação. Essa categorização é de extrema importância para a compreensão da visão da sociedade da época sobre o crime e como o genocídio se revela como um crime impossível de ser
interrompido, uma vez iniciado. Ela também é embasada em teorias filosóficas, como a de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, que se refere à ideia de que atos terríveis, como os crimes cometidos durante o Holocausto, podem ser realizados por pessoas comuns, sem necessariamente serem movidas por uma motivação intrinsecamente más ou ódio profundo. Em vez disso, essas pessoas podem agir de forma banal, seguindo ordens, regras ou pressões sociais, sem questionar ou refletir sobre as consequências de suas ações. É importante, antes de tudo, que vocês saibam o que veio antes do Holocausto e impactou significativamente o pensamento da época. No século XIX, um dos precursores da sociologia, Herbert Spencer, difundiu a ideia de darwinismo social, um conceito que aplicava a lógica das ciências biológicas e exatas ao estudo da sociedade, sob uma perspectiva determinista. Influenciados por essas ideias, pensadores como Georges Cuvier criaram correntes que fundamentaram mais tarde a ideologia nazista, incluindo também ideias como a de raças inferiores e superiores, sendo a ariana, composta pelos germânicos, a mais pura e digna de dominar o mundo. O nazismo se embasou em teorias racistas pseudocientíficas para justificar os seus atos de exclusão e extermínio de grupos considerados inferiores. O conceito de darwinismo social, então, forneceu um alicerce para a criação de uma purificação racial, na qual prevaleceria a raça ariana. A eugenia foi usada nesse contexto para exterminar deficientes mentais e físicos, na lógica de criação desse genocídio. É importante, antes de tudo, que vocês saibam o que veio antes do Holocausto e impactou significativamente o pensamento da época. Mas o Holocausto não se limitou à destruição dos judeus. Ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e opositores políticos também foram vítimas do regime. A solução final foi a implantação de uma morte sistemática, não apenas física, mas a destruição da identidade e cultura das vítimas. Campos de concentração como Auschwitz, onde os prisioneiros eram tratados como números e forçados ao trabalho, exemplificam a desumanização imposta pelo regime nazista. Essa tragédia não foi apenas uma ação de indivíduos com intenções malignas, mas resultado de um regime totalitário, onde a banalidade do mal se concretizou. A filósofa Hannah Arendt destacou que Adolf Eichmann, um dos responsáveis pela logística do genocídio, não agia por ódio pessoal, mas simplesmente cumpria ordens. A obediência cega, a conformidade com o sistema autoritário e a ausência de reflexão moral tornaram possível a execução em massa, mostrando como o mal pode ser banalizado. Nesse contexto, podemos entender o papel das três figuras essenciais no genocídio: o perpetrador, que executa o crime, o espectador, que observa passivamente, e a vítima, que sofre a destruição. A dificuldade em deter um genocídio, uma vez em andamento, está na cumplicidade de intelectuais e líderes que davam uma roupagem científica à ideologia, criando a falsa ideia de que as leis da biologia justificavam o extermínio. Os nazistas, portanto, não viam suas ações como crimes, mas como uma missão de purificação validada pela ciência. O nazismo também se inspirou em políticas de segregação racial, que já existiam nos Estados Unidos, especialmente contra os negros. A dificuldade jurídica de excluir os judeus, que também eram alemães, foi superada com o uso de uma ideologia racial, que os consideravam não germânicos, criando uma fronteira racial artificial. Esse processo culminou na segregação total dos judeus, incluindo a privação de direitos civis e a desumanização. Gosta da história da sociedade e de quadrinhos baseados em fatos reais? Talvez sua próxima leitura pode ser Mouse, a história de um sobrevivente, de Art Spiegelman. Embora a gente vá falar desse livro um pouquinho mais tarde, aqui vai um spoiler. É uma obra cheia de emoções e cheia de choques de realidade, e a gente retrata tudo nesse vídeo. O conceito de genocídio no direito internacional é uma letra morta. Sabe o que isso significa? Que, apesar da Convenção de 1948, o conceito de genocídio não tem sido aplicado de forma eficiente. Embora existam claros indícios de novos casos, muitos deles são apenas classificados como violência extrema ou crimes contra a humanidade. Isso acontece porque, no contexto atual,
Muitos genocídios são frequentemente comparados a outros eventos históricos, como o Holocausto, o que banaliza esses novos casos. Essas comparações, muitas vezes, elas diminuem a gravidade do problema, o que dificulta a classificação formal como genocídio. Além disso, a política internacional e outras potências mundiais, elas perpetuam abusos sem nenhuma responsabilização efetiva. Vale destacar que ainda hoje vemos sim a ocorrência de genocídios ou crimes parecidos, mas, devido a ambiguidades e dificuldades nas definições, eles não são classificados como tal. Agora, nós vamos aprofundar um pouco na questão de Israel e Palestina e falar um pouquinho de outros casos ao redor do mundo. Vamos lá? Como primeiro caso ao redor do mundo, temos a perseguição dos Rohingyas em Mianmar. Os Rohingyas são minorias muçulmanas que residiam em Mianmar. Em 2017, ocorreu vários massacres, estupros em massa e destruição de vilarejos nessa região, obrigando mais de 700 mil moradores a se refugiarem em Bangladesh. Muitas organizações internacionais consideram esse caso como genocídio. A República Democrática do Congo foi marcada por anos de violência e violação dos direitos humanos, incluindo massacres e limpeza étnica em diversas regiões, principalmente nas províncias de Kivu. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas morreram em decorrência dos conflitos, que até hoje permanecem sem uma resolução eficaz. Outro conflito que podemos citar é o que se dá entre a Rússia e a Ucrânia. Ele se iniciou em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia e escalou para uma guerra prolongada no leste da Ucrânia. Em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia em uma tentativa de justificar suas ações com base na proteção de russos étnicos e no combate à expansão da OTAN. O conflito resultou em milhares de mortes, grandes destruições e uma crise humanitária com milhões de refugiados. Embora as acusações de genocídio contra a Rússia estejam sendo debatidas, a destruição em massa de cidades e a morte de civis geram preocupações com possíveis crimes de guerra e limpeza étnica. Eu acho que a questão de Israel e Palestina tem que ser debatida muito mais. Assim como a do Ucrânia e da Rússia, tipo assim. Você deve estar ciente de que, nos últimos tempos, Israel e Palestina estão vivendo uma crescente tensão, com a África do Sul buscando a interferência da ONU na situação. O mais importante, porém, é como a ONU tem se mostrado ineficiente e refém das grandes potências quando se trata de agir. Estamos falando de um problema que não é recente, mas que vem se perpetuando e mostrando que, se algo não for feito, a população palestina pode desaparecer em um futuro próximo. Dessa forma, surge a grande questão: é ou não é um genocídio o que está acontecendo com os palestinos? E principalmente na faixa de Gaza. Os autores desse vídeo acham que sim, mas gostaríamos que vocês tirassem a própria conclusão. Estudiosos e críticos discutem a questão do genocídio em Israel. Alguns argumentam que o conflito Israel-Palestina não se enquadra nas definições tradicionais do que é um genocídio. A principal razão abordada é que, se a intenção de Israel fosse exterminar os palestinos, isso já teria ocorrido. Dada a superioridade militar de Israel e as condições extremamente difíceis enfrentadas pelos palestinos, especialmente em Gaza, onde há um cerco que impede a mobilização dos moradores e o abastecimento de água, comida e medicamentos. Em vez de extermínio, o que vemos é a opressão sistemática e a ocupação prolongada. Entretanto, as condições de vida na Palestina se aproximam cada vez mais do conceito de genocídio, principalmente quando falamos do bloqueio contínuo e das políticas israelenses que destroem infraestruturas palestinas, causam a morte de milhares de civis e causam também a deslocação em massa de grande parte da população. Além disso, a Corte Internacional de Justiça, em 2024, declarou que é sim plausível as acusações de genocídio, considerando os atos de violência e as condições impostas a Gaza como violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime ao Genocídio. No entanto, a falta de uma intenção explícita de exterminar os palestinos, associada ao poder de Israel de efetuar tal destruição, leva alguns estudiosos a argumentar que, embora as ações de Israel sejam brutais e coloquem os palestinos em uma situação de risco de destruição, elas não se enquadram na definição técnica de genocídio, que implica a intenção deliberada de destruir um grupo. Ainda assim, as práticas de colonização e ocupação militar de Israel são vistas como genocidas, com a continuidade do processo de expulsão e despropriação de terras palestinas, criando um ambiente de repressão e fragmentação de território. Isso é considerado por muitos uma Nakba contínua, ou seja, um processo de desaparecimento e destruição da Palestina, onde a opressão é reforçada por legislações e práticas discriminatórias.
Portanto, apesar das divergências acadêmicas sobre o conceito de genocídio, a situação de violência sistemática, deslocamento forçado e fragmentação territorial dos palestinos permanece uma questão central. O direito internacional, embora reconheça as violações, muitas vezes falha em implementar medidas eficazes para impedir o genocídio em curso, e a imunidade de Israel perante as ações da comunidade internacional continua a perpetuar esse ciclo de violência. Essa história atiça o seu interesse? Pois leia o artigo Além do Testemunho, Direito Internacional, Genocídio e Colonização da Palestina, escrito por Moar Assis Crivelente, que faz todo o panorama sobre a questão Israel e Palestina desde o final do século XIX aos tempos atuais. Disponível na revista online UECE. Muito além daqueles que morreram, o genocídio também representa aqueles que sobreviveram e tiveram seu tecido social dilacerado. Os sobreviventes são vítimas que perderam tudo, submetidos à diáspora ou até mesmo ao esquecimento de seu povo, de sua história, de sua cultura. Sobreviventes são memórias que contam sua própria história, artifícios vivos de resgate à dura realidade que o mundo já viveu. Não é necessário esquecermos os vivos para lembrarmos dos mortos, mas é necessário lembrarmos dos vivos para que a história não seja esquecida e para que todos saibam que houve luta e continuará havendo. Luta por justiça, luta pela vida, luta pela possibilidade de existir. Como ser cultural, como ser político, como ser étnico, como ser nacional, como ser religioso e como ser humano. Bom, antes de tudo, gostaríamos de agradecer a todos que assistiram até aqui. Foi um grande trabalho que recebemos na disciplina de História, ministrado pelo professor Flávio Giarola, com um tema que não poderia ter despertado mais o nosso interesse. Foi um processo de pesquisa imersiva, passando por leituras mais profundas, como Maus, A História de um Sobrevivente, o artigo Além do Testemunho, Direito Internacional, Genocídio e Colonização da Palestina, o diário de Anne Frank, Em Busca de um Sentido e Genocídio, Definição, Funcionamento e Negação. Também fizemos leituras mais superficiais, como Purificar e Destruir, Genocídio, a Retórica Norte-Americana em Questão, Genocídio Armênio, História de Disputas Políticas no Presente e Genocídio Indígena no Brasil, o Desenvolvimentismo entre 1964 e 1985. Agora, para finalizar, vamos apresentar uma visão mais geral de cada uma dessas fontes, na tentativa de convencê-los a dar uma chance a elas. Que tal? Agora vamos falar de Maus, A História de um Sobrevivente. É uma graphic novel escrita por Art Spiegelman, que retrata de forma autobiográfica a história de seu pai durante o período do Holocausto, trazendo diversos simbolismos através da representação dos personagens por animais, sendo os ratos os judeus, os gatos os nazistas, os porcos os poloneses, os sapos os franceses e os cães os estadunidenses, de forma que a história ela traga essa sensibilidade e essa magnitude do que foi o Holocausto, trazendo pra gente o peso do que foi essa realidade naquele tempo. Além do Testemunho, Direito Internacional, Genocídio e Colonização da Palestina, é um artigo que analisa como o conceito de genocídio pode ser aplicado à situação palestina, discutindo a limitação do direito internacional diante de práticas coloniais e a centralidade da narrativa do testemunho na luta por reconhecimento. A próxima referência é o diário de Anne Frank. Registro íntimo da vida de uma adolescente judia escondida com sua família durante o período de ocupação nazista nos Países Baixos. O diário revela o medo, a esperança e a humanidade, em meio à guerra e à perseguição. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl é um relato de um psiquiatra que sobreviveu a campos de concentração nazista. A obra une testemunho pessoal e reflexão filosófica, defendendo que a busca por sentido é o principal motor da vida humana, mesmo diante de sofrimento extremo. Outra de nossas fontes foi o podcast História FM, episódio 198, Genocídio, Definição, Funcionamento e Negação. Ele explica o que é genocídio, como ele ocorre, suas fases e as estratégias de negação usadas por estados e grupos. Traz à tona exemplos históricos e aborda a importância da memória e da justiça. Purificar e Destruir, de Jacques Semelin. Livro que analisa as motivações e os mecanismos por trás dos genocídios e massacres contemporâneos, explorando como ideologias e políticas de purificação levam à destruição de grupos humanos. Além disso, lemos Genocídio, a Retórica Norte-Americana em Questão, por Samantha Power. A autora analisa a postura dos Estados Unidos diante de diversos genocídios no século XX, como os armênios, o Holocausto, Camboja, Bósnia e Ruanda. O livro mostra que, mesmo reconhecendo os crimes, os Estados Unidos muitas vezes se abstêm de agir, por interesses políticos, burocráticos ou estratégicos. Genocídio Armênio,
História de disputas políticas no presente. Livro acadêmico que explora o genocídio armênio cometido pelo Império Otomano, destacando como a negação do evento ainda afeta relações internacionais e políticas de memória. Genocídio indígena no Brasil. O desenvolvimentismo entre 1964 e 1985 é um dossiê que faz uma dura crítica ao regime militar e como suas políticas fizeram com que houvesse a morte, deslocamento e a segregação e destruição cultural de povos indígenas em nome do progresso e da ocupação da Amazônia. Então, que tal expandir o seu conhecimento sobre o assunto? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E comente o que achou. Esperamos que tenha ficado claro todo esse conteúdo, que sabemos que é denso e até um pouco complicado, mas estamos aqui para ajudar você. Até a próxima!